Olá, boa noite. Está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Esporte, um espaço voltado para divulgar o trabalho dos atletas locais e também das práticas esportivas desenvolvidas pela nossa comunidade. E hoje vamos conhecer um pouco mais da trajetória do professor Clóvis Augusto Kimpel, mais conhecido como Javali. Boa noite, Javali. Bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Boa noite, especial aos desportistas de Passo Fundo. Uma alegria que a gente está aqui para conversar sobre esporte. Nós que temos uma alegria em te receber. Javali, então você é natural de Carazinho, mas veio cedo aqui para Passo Fundo. Isso, acho que com 12 anos a gente já vem para Passo Fundo. Contrariado muitas vezes, que a gente nasce numa cidade e gosta, mas é com satisfação hoje que eu digo que foi uma das coisas mais graciosas para nós ter vindo para Passo Fundo. Praticamente a gente mudou a nossa vida, o nosso futuro foi em relação a Passo Fundo. Então hoje a gente está feliz em hoje dizer que somos praticamente um cidadão passofundense. Imagino, né? Na adolescência não queria mesmo vir, né? Com certeza, as amizades, tudo. A gente veio contrariado, parece que é um filme que volta na cabeça da gente. Mas como o futuro da gente nós não decidimos, né? Então isso foi muito bom e hoje eu me sinto muito feliz sendo passofundense. Javali, então, cursou o curso de Educação Física aqui na Universidade de Passo Fundo. Foi quando começou a se interessar pelo esporte? Como foi? Na real foi antes. Nós nos criamos ali junto ao Esporte Clube Gaúcho, né? Na redondeza do Boqueirão. A gente saiu de lá só depois que casou, mas alguns anos voltamos, hoje residia ali perto. E eu vivia junto ao Esporte Clube Gaúcho, junto aos técnicos, junto aos jogadores, em volta do estádio Volmar Salton. E o sonho de ser atleta, como todo garoto. Mas só que fisicamente não indicava para ser um goleiro de futebol. Exato. E a gente passou a conviver, e a gente pode lembrar assim, o seu Pantaleão. Ele era diretor das escolinhas do Gaúcho, a escolinha do Periquito. E um fato curioso, quando nós deixamos de ter a idade para participar das escolinhas, ele me chamou na casa dele e disse assim: Java, eu gostaria que tu continuasse nas escolinhas apesar da idade, porque a minha esposa gosta da tua educação, do teu jeito de ser, de tratar os outros colegas. Talvez ali seria o início de ser um professor, um técnico. A gente já com 16 anos, a gente não imaginava isso, né? E ali a gente passou a conviver mais como auxiliar ali no Gaúcho. E aí passou os anos, quando chegou aos 18 anos, a gente optou em fazer a Faculdade de Educação Física. Permanecemos no Gaúcho e até o ano de 2001, quando a gente passou a participar do futsal, a um convite do Dr. Jorge Salton, a gente veio para o Colégio Conceição. Então conta um pouquinho como tu iniciou a tua trajetória profissional. Foi como professor de Educação Física, então, nas escolas aqui do município, isso? Não, eu nunca trabalhei nas escolas, por incrível que pareça, eu só fiz um estágio no Colégio Fagundes dos Reis. Eu fui direto trabalhar com as escolinhas do Gaúcho. Para ver uma curiosidade, com 20 anos eu já treinei o juvenil do Gaúcho. Com 20 anos eu tinha já fomos campeões não, nós ficamos só atrás da dupla Caju no campeonato estadual categoria juvenil. E pode-se ressaltar, nesse ano que a gente perdeu a semifinal, o Caxias tinha como melhor jogador era o Washington, o Coração Valente, e a gente enfrentou o Caxias e fomos eliminados no último minuto de jogo, já está preparando para ir para os pênaltis. E então, com o Gaúcho. Então eu trabalhei 3 anos com o esporte no Gaúcho, lá como técnico, como preparador físico, como auxiliar, mas ainda cursando a Faculdade de Educação Física. E eu vim me formar em 91 pela UPF, bem novo, pode-se dizer, com 21 anos eu já estava me formando em Educação Física. Então, e aí começou, daí eu recebi o convite para vir para o futsal. Nós tínhamos o Dr. Jorge Salton, ele tinha os seus filhos, o Aurélio e o Augusto no campo, e nos convidou para vir para o Conceição, e a gente foi feliz no primeiro ano já chegar no Conceição com vice-campeonato estadual,
na categoria fraldinha, que antigamente era muito difundido em Passo Fundo. Nós chegamos a ter 6 equipes de Passo Fundo disputando o campeonato estadual. Então, era muito forte, hoje já enfraqueceu as categorias de base, não só no Passo Fundo, como todo o estado. E aí a gente passou a circular no meio do futsal. Depois do gaúcho, foi preparador físico, também campeão estadual da primeira divisão pela ABB Semeato. Então, começou ali a carreira de sucesso, já os títulos. Saindo do Conceição, quem não conheceu o professor Abílio Fuão, a história de Passo Fundo, talvez o grande pai de todos esses que trabalham hoje com o esporte em Passo Fundo no futsal, cara fantástico, e ele tinha sido campeão com o Vale de Porto Alegre, com o Capingui, anos anteriores. E aí o futsal estava morto praticamente, categoria adulto em Passo Fundo. E aí surgiu o convite dele de dirigir a equipe da ABB Semeato, que ressurgiu aqueles anos seguintes do futsal. E eu, como trabalhava com ele no Conceição, ele me convidou para ser preparador físico, e aí no primeiro ano a gente já conseguiu o acesso, campeão da primeira divisão, que antigamente era um pouquinho diferente, existia a primeira e a segunda divisão, e aí nós fomos campeões disputando lá na ABB, uma forma diferente de campeonato, que era um quadrangular final. Então, se alojava, por exemplo, o primeiro quadrangular foi lá em Agudo, lá perto de Santa Maria, e o segundo quadrangular aqui, nós fomos campeões, e ali começou também a nossa trajetória dentro do futsal adulto. Javali, tem ideia de quantos times já comandou? Quantas equipes? De cabeça assim, equipes. Não chega a ser 20 equipes, mas porque foi muito nós podemos falar do auge do futsal, que foi a equipe da ABB, da equipe da Semeato SESI Clube Juvenil em Passo Fundo. Após o título com a ABB Semeato, nós fomos convidados pelo Carlos Dornelles, seu Rui Biller e a Marildo Loss para comandar o grande projeto, o maior projeto de futsal da história do Rio Grande do Sul, categoria de base, que era Semeato SESI Clube Juvenil. E ali nós começamos um projeto que durou 10 anos e foram conquistados 21 títulos estaduais. Fato inédito que nunca vai acontecer, provavelmente, dificilmente vai acontecer de novo. E aí eu comecei trabalhando naquela equipe. Equipes que eu trabalhei depois foi a equipe de Soledade, da Ubra Saúde, comercial Zafari, mas fora de Passo Fundo foi Soledade, a Sueva de Venâncio Aires, que hoje disputa a Liga Nacional, o América de Tapera, SASI de Selba, o AMF de Marau e agora o Vila Maria, o 15 de novembro de Vila Maria. Mas o interessante é que todos esses equipes eu nunca fiquei menos que 2 anos. Então, por isso que muitas vezes se espichou a trajetória em cada equipe. Claro, é um trabalho que inicia e não é só conquistar a divisão, né, ou ganhar um campeonato, vai fazendo um entrosamento do time, né? Primeiro que nós tivemos a felicidade de todos os lugares ter sucesso. Então, eu posso dizer assim, Javali foi um treinador que nunca foi mandado embora. Eu estou ali desde 91 no futsal, eu nunca tive dizer assim, interrompido no meio de um trabalho. O único trabalho que a gente interrompeu pela metade foi após nós subirmos a equipe do América por 2 anos, nós chegarmos na Série Ouro. Aí eu trabalhava de manhã no juvenil, ao meio-dia ia para Tapera, voltava, trabalhava à tarde e à noite voltava. Então ficou desgastante, na metade do ano eu pedi para sair. O único trabalho que eu interrompi pela metade. Mas curiosamente, o técnico era o Jarico, que foi para lá e foi para a China nos últimos jogos. E eu voltei a terminar o campeonato. Então, nem um ano eu interrompi um trabalho na metade. Durante todos esses anos no futsal, sempre terminei o trabalho. Talvez pelos resultados em quadra. E sabe que técnico vive de resultados. Talvez por isso eu tive esse privilégio de nunca ser mandado embora de uma equipe. A gente tem alguns títulos importantes, 4 títulos da Copa Mercosul, 3 participações na Taça Brasil e dezenas, né, de títulos municipais, estaduais, regionais. O que vale salientar, o Javali, não foi só técnico, esses títulos que nós conquistamos, que a gente coloca no nosso currículo, não é somente como técnico.
A maioria deles são, mas alguns eu era o coordenador do projeto Semeato SESI Clube Juvenil. E como coordenador eu tinha que estar presente em todos eles. Então, nós temos que salientar alguns títulos desses conquistados juntamente com o professor Ratão, o Adriano, que hoje reside em Carazinho. Alguns outros títulos divididos com os técnicos que passaram nas categorias de base da Semeato SESI Clube Juvenil. E a Copa Mercosul tem méritos dos treinadores, inclusive o Adriano, e eu era todo o gestor desse projeto. Então, tudo passava na nossa mão, sob o comando de Carlos Dornelles e o Amarildo Loss, que foram fundamental nesse projeto. Então, a gente, é como eu digo, o futsal de Passo Fundo não é hoje dos últimos 5 anos, tem uma história que vem lá do Abílio Fuan. Bom, Javali, mas não podemos deixar de falar do teu título, que é o Rei do Acesso, né? Conhecido como o Rei do Acesso. Como é que veio essa nomenclatura aí? Em virtude dos acessos, porque o que é os acessos? Hoje o futsal do Rio Grande do Sul, a categoria adulto, ela é dividida antigamente série prata, bronze, prata e ouro. Atualmente é Liga 3, Liga 2, Liga 1 nesse último ano. E nos anos que de 2011 em diante, 2010, agora não me recordo, eu passei a ter os acessos dessas equipes. Fomos para o América, 2 anos seguidos a gente subiu da bronze para prata, da prata para ouro. Depois fomos para Selba, uma cidade de 4.000 habitantes, a gente subiu da bronze para prata, da prata para ouro. Aí viemos para Marau, que fazia 20 anos que não tinha sucesso no futsal. Em 2 anos seguidos, também da bronze para prata, da prata para ouro. E agora, a equipe de Vila Maria, equipe do 15, nós temos o acesso para a Série Prata. Também, novamente, uma cidade com 4.500 habitantes, a gente tem que ter esse sucesso. Então, além de contar que na Sueva a gente não tivemos méritos, entre aspas, para subir para a Série Ouro, mas ao terminar o trabalho, a Sueva foi convidada. Então, nós temos ali como um acesso, mas na quadra são 8 acessos, entendeu? E são 7 nos últimos 8 anos, por isso o título do Rei do Acesso. Agora, inclusive, a equipe do 15 de novembro foi campeã da Liga 3, né? Da Exato. Série Bronze. Uma cidade que tem 4.500 habitantes, apaixonada pelo futsal. A gente vê, né? No interior ainda tem força. Não, né? tem muito. Essas cidades são muito, e a gente fica marcado com esses títulos, com esses acessos, né? Então a gente montou um bom grupo, e a gente praticamente levou daqui 70% da equipe é atletas de Passo Fundo e região, e a gente formou um belo grupo e conseguimos um título que para a cidade é extremamente, talvez seja o título mais marcante em função do tamanho da cidade, da disponibilidade de recursos financeiros, e isso valoriza muito o trabalho da gente, em virtude de não ter esses recursos, que é o mais almejado hoje para poder fazer uma grande equipe. Javali, desses quase 30 títulos gaúchos que acumula, tem algum que foi mais marcante, assim, que foi mais suado de conquistar, que ficou mais marcado? Não, todos sempre têm um pouquinho por ser importante. Mas eu me lembro que teve um título que nós perdemos em casa aqui para o Internacional, na categoria Infanto-Juvenil. Nós perdemos em casa para o Inter e nós tínhamos que ir no Gigantinho, tu imagina o Gigantinho lotado, entendeu? Tu chegar lá e fazer história. E aí é um título que nos marcou bastante, mas eu acho que esse título desse ano também foi super importante e tal. Para Amaral também foi um título. Então cada um tem sua história, seu detalhe, mas se eu dissesse assim, que um é mais especial que o outro, eu acho que eu estaria mentindo, estaria falando uma inverdade. Eu sei que todos foram especiais, todos foram diferentes um do outro. Legal. Javali, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com um pouquinho mais da história, né, do técnico Clóvis, mais conhecido como Javali. Nós já voltamos.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Câmara Esporte, que hoje fala sobre a trajetória do professor Clóvis Augusto Kimpel, mais conhecido como Javali. Javali, nesse primeiro bloco falamos então um pouquinho da tua passagem por alguns clubes, os títulos, a importância, né, esse amor que você tem pelo futsal. Mas também não é só amor, só coisa boa, tem dificuldades também. Quais são as principais dificuldades que tu vê hoje, né, para uma equipe de futsal, uma equipe de futebol amador? Ou até mesmo profissional, né? Ele é profissional entre aspas, né? O futsal é amador, mas é amador só na palavra, porque hoje todos os atletas recebem, todo técnico tem seus honorários, tudo. A maior dificuldade hoje é patrocínio. Você sabe que hoje... Por que hoje as pequenas cidades estão levando vantagem? Em virtude que o poder público nas pequenas cidades praticamente se volta mais para o futsal. E os grandes patrocinadores nessas cidades pequenas é o poder público, é a prefeitura municipal, que destina verbas, e não é pouca coisa, para o futsal, em virtude dessas cidades muitas vezes não ter outro atrativo no final de semana. Claro. Se lota um ginásio de 1.000 pessoas para uma cidade que tem 4.000 pessoas. Então 25% da cidade está dentro do ginásio. Então o poder público tem quase que obrigação de patrocinar. Já é diferente nas cidades grandes, que o poder público não está se voltando muito para esse tipo de, talvez pelas responsabilidades, pela cobrança de outros setores, mas você vê que na maioria, 90% das cidades, o poder público é o grande incentivador e patrocinador do futsal. E agora nós temos um programa do governo do estado, que é o Pro Esporte, que hoje tem facilitado todas as equipes. É um programa que as equipes montam o seu projeto, apresentam para o governo do estado, e através do ICMS as empresas podem destinar valores às equipes. E isso tem sido um suporte fantástico para as equipes formar seus atletas, seu grupo de atletas, a comissão técnica, porque é um valor considerável. Importante isso que tu falou, que não é só, às vezes, a prefeitura destinar o recurso em si, mas às vezes criar leis, incentivos para que as empresas, as pessoas físicas até mesmo contribuam, né, Javali? Isso é de suma importância, mas o que lamenta-se muitas vezes é a falta de fiscalização desses valores. E hoje não, hoje as coisas estão mais claras, não se tem muito facilidade para te burlar esses valores. Então, a lei hoje ficou mais rígida, e isso é suma importância para que o esporte hoje, esses recursos chegam ao destino final. E tem sido importante esses programas. Passo Fundo mesmo tem um programa de incentivo do IPTU, parece, se eu não me engano, que valoriza isso. Então, aos atletas amadores, é mais voltada para o atleta amador mesmo, que não recebe. Então, é importante hoje o poder público se envolver nesses projetos junto à comunidade. Incentivar. Javali, você não é apenas um técnico, preparador nessa questão física, mas também nessa parte administrativa, também, por exemplo, agora vai trazer palestras a Passo Fundo como supervisor da CBF, que deve estar aí, né, no próximo mês. Então tem essa questão também do incentivo, né, e do aprendizado, não só dentro do campo, dentro da quadra. Hoje eu estou finalizando um curso de gestão de pessoas junto à faculdade em Anhanguera. Só falta terminar o meu TCC, porque eu gosto dessa parte de gerir pessoas. Se tem uma coisa que eu digo sempre nas brincadeiras no meio do futsal, eu posso ser o pior treinador,
mas hoje eu nunca perco a gestão do grupo. Eu nunca mandei um atleta embora, eu nunca dispensei, a não ser por disciplina extra-quadra, mas não problema de relacionamento. Isso é a grande virtude que eu vejo na pessoa do técnico javali, entendeu? É gerir pessoas. E para isso a gente hoje exerce uma função que é gestor do clube juvenil, e por isso eu não saí para treinar a Série Ouro, por isso eu não treino Série Ouro, por isso eu não aventurei numa Liga Nacional, tive convite, mas em virtude de hoje ter estabelecido em Passo Fundo, ser gestor do clube juvenil, e hoje por 28 anos eu estou ali, então eu não colocaria tudo isso fora por uma aventura. É unicamente, ainda me perguntam, pô, Javali, tu não quer treinar ouro? Eu não posso treinar ouro. A ouro exige, ou a Liga 1 exige dedicação exclusiva. Diária. E eu não posso fazer. Hoje eu treino equipes menores das Liga 2 e 3 em função que eu possa ir 2 a 3 vezes por semana à noite treinar. Tu falou de gestão. Nós estamos trazendo agora no dia 17 no Clube Juvenil. A gente está alinhavando ainda os detalhes, estamos trazendo o supervisor, o Lavoisier, que foi por anos goleiro da CBF, goleiro da Seleção Brasileira, e hoje ele é o supervisor da CBF, para trazer um curso de gestão esportiva, uma palestra. Futuramente a gente está fazendo mais algumas coisas, mas o Clube Juvenil está trazendo, juntamente com o professor Jarico, nós estamos trazendo o Lavoisier para fazer uma palestra sobre esporte. No que tu diz respeito à gestão nas equipes de futsal, eu nunca cheguei numa equipe e entreguei ela lá com dívidas. Eu nunca fiz loucuras, nunca deixei as diretorias fazer loucuras para terminar um projeto por causa de loucuras financeiras. Talvez isso seja uma contribuição que eu dei para as equipes. Por quê? Porque, então, saber que o limite de cada equipe é uma coisa. Porque hoje o sonho de ser campeão, muitas vezes a gente faz loucuras. E eu não permito, sou bem sincero, se consultar todas as equipes que eu passei, em nenhum momento eu chego, nós temos que trazer jogador X, jogador Y, não. Eu trabalho com aquilo que tem, lógico, tu quer ter os melhores. Mas eu falo com os diretores, não faça loucura, faça com os pés no chão, porque eu vou lá para a Vila Maria e saio de lá e venho embora. Quem fica lá é esses diretores, é os administradores, é o prefeito que muitas vezes coloca o dinheiro para gerir esse esporte. Então essas equipes, eu não sou esse abnegado pela vitória que tem que fazer tudo pela vitória. Bem interessante. Javali, falando assim agora para quem está nos assistindo, os jovens que pensam em ingressar nessa carreira do futsal, que dicas tu dá para os jovens aí que querem jogar bola? Primeiro, o esporte, nós temos que salientar que 95% daqueles atletas que sonham em ser jogador não vão ser. Então estude. Primeiro, a dica é estudar, entendeu? É aliar as duas coisas. Hoje nós temos uma diferença muito grande entre o atleta do campo e o atleta do futsal. Se você perguntar para muitas vezes, hoje já está mudando um pouquinho esse questionamento, mas hoje o atleta de salão, ele sempre procura estar estudando, e por isso que as grandes universidades, as faculdades, os colégios, hoje tu vê quase patrocinador de equipes da Liga Nacional, esse nível de patrocínio, porque os atletas se voltam a querer estudar, querer fazer. Oferecem bolsas também, né? Exatamente, com certeza. Mas assim, o que vale salientar, uma dica, ele é diferente do campo, entendeu? Por isso que hoje o salão joga-se à noite, se treina à noite, se pode trabalhar, muitos desses atletas trabalham, mas o sonho não pode ser interrompido. Não pode deixar de uma criança sonhar em ser um atleta, de ser um Neymar, o sonho tem que existir, mas aí existe a consciência do pai e principalmente do educador. Muitas vezes um atleta chega na escolinha e o professor quer o dinheiro da matrícula, da mensalidade, e ele ilude o pai que o filho vai ser isso, vai ser aquilo. Não, primeiro tu vai estudar e aliar ao esporte. Mas é uma fonte de renda hoje, não é uma fonte de renda que nem o futebol de campo, mas o futsal hoje te proporciona bom salário, mas pode aliar com uma outra profissão. Então, uma dica que eu digo assim, primeiro criança, adolescente, vamos
nos dedicar ao esporte, mas também aos estudos. Tem jogadores aí que nascem com o dom, né? Então são destaques. Eu acho que a única profissão hoje que tu consegue dar uma lapidada e fazer ser diferente é o goleiro, entendeu? Pode ser uma dedicação forte, mas lógico, o talento ele vem da habilidade pessoal de cada um. Lógico, a dedicação, a gente passou por vários atletas hoje, que teve uma época que a gente tinha 21 atletas que tinham passado pela nossa mão, que estavam na Europa, por exemplo. Olha só. Uma época assim. Mas jogadores que se dedicaram, queriam ser atletas, e a gente tem vários exemplos aqui em Passo Fundo. Por exemplo, o Jorge Lucas, que jogou no Grêmio, jogou no Santos e tal, era um atleta abnegado. Desde os 6 anos ele veio para Passo Fundo, lá de Água Santa, e queria ser atleta. A gente já tinha o Fábio Rockenbach, que passou na nossa mão aqui, saiu daqui para o Internacional, que tinha um talento que não precisava fazer força para isso, entendeu? Então, são jogadores que passaram na nossa mão, que quiseram, uns quiseram, outros tinham talento, mas tem que ter o desejo. A dedicação hoje para ser um atleta não é simplesmente eu vou ser um atleta, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me abdicar de muitas coisas para que eu possa ser um atleta. Hoje o atleta não vai simplesmente pelo talento, ele precisa se abdicar de muitas coisas. Outra questão bem importante é a disciplina, né, Javali? Você deve cobrar bastante isso das suas equipes. Não é só dentro de quadra, mas é ter uma postura como ser humano também, um respeito, né, disciplina. Outra coisa que eu não levo para minhas equipes, pessoas de mau caráter. Em todos os lugares que eu passei, quando eu indico um jogador, ele pode ter certeza, a direção, que ele vai saber que não vai ter problema com o atleta. Esse ano até o próprio prefeito de Vila Maria, eles disseram assim, pá, nós já estava desistindo de vir no ginásio. E eles não faltaram um treino, a direção inteira. Porque quando ele conversava com o atleta, nós levamos atletas quase todos universitários, quase todos já um profissional liberal ou um profissional que concluiu um curso superior, advogado, professor de educação física. Então, nós levamos esse tipo de atleta para participar das nossas equipes. Que a primeira coisa que eu prezo é o caráter, é para ir não nos incomodar. A gente fica tão pouco tempo dentro do futsal e deixa a nossa família para ir lá para se incomodar, eu priorizo isso. E muitas vezes se oferece cada jogador com um talento muito bom, mas que fora da quadra não nos ajudaria, só nos atrapalharia, eu prefiro não contar com esse atleta. Olha só. Javali, então nós vamos encerrando o nosso programa, te dando os parabéns por esse trabalho, né, são quantos anos, Javali? Quase 30 anos? 28 anos. 28 anos, né, de professor Javali, que tenha sucesso também, né, e cada vez mais títulos na sua carreira, na sua trajetória. Não, eu posso salientar que a gente é muito feliz naquilo que a gente faz, tanto como gestor do Clube Juvenil, como gerente do Clube Juvenil, como técnico de futsal. A gente é muito feliz porque a gente gosta daquilo que faz, e eu sempre digo assim, se tu não gosta daquilo que tu faz, tu deixa de fazer. E eu sou muito feliz, não só pelos títulos que a gente conquistou, pelo sucesso, pelas glórias, mas pelo prazer de estar trabalhando. As amizades em torno, As amizades, do com esporte. certeza. Uma curiosidade, muitas vezes, essa semana um árbitro dos melhores que apita no estado do Rio Grande do Sul disse, poxa, valia tão gente boa fora da quadra, eu incomodo tanto. Mas é que ali é o desejo de vencer, a vontade de vencer, mas fora da quadra a gente tem as amizades, isso é o que fortalece, que nos deixa, mas nem por isso a gente vai deixar de brigar. Eu sou um abnegado pela vitória, eu sou abnegado pelo sucesso, em tudo que eu faço eu tenho que ter sucesso. E por isso talvez eu conquistei tudo que eu tinha que conquistar. Parabéns, Javali, então. E obrigada, né, pela tua disponibilidade em participar do nosso programa. Nós que agradecemos, um abraço especial a todos os esportistas, agradecer o convite de estar aqui falando com as pessoas que gostam do esporte, principalmente com a comunidade de Passo Fundo, no qual a gente é apaixonado por essa cidade e sempre quer o bem dessa cidade. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do Câmara Esporte. Uma boa noite e até a próxima semana.